Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Oi, tudo bem? Você está assistindo agora ao Mundo HQ TV, um programa aqui na Educa TV que vai levar para você, o mundo das histórias em quadrinhos. Primeiro, permita que eu me apresente. Meu nome é DJ Carvalho, eu sou jornalista e eu sou apaixonado desde criança por histórias em quadrinhos. Meus pais me davam gibis e eu me divertia muito com eles, e mais do que isso, foi nos quadrinhos que eu melhorei muito a minha capacidade de leitura, de escrever as coisas que eu queria e até o meu vocabulário. Eu era, por exemplo, uma das poucas crianças que sabia, já no pré-primário, o que era um plano infalível. Ainda que, obviamente, um plano infalível do Cebolinha nunca tenha dado certo. Pois bem, eu fui crescendo, lendo muitos gibis que me levavam para vários mundos, para várias aventuras, para as florestas junto com o Fantasma, para o quartel do Recruta Zero, aventuras maravilhosas com esse carinha aqui, o tio Patinhas, que junto com seus sobrinhos, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, o Pato Donald, conforme eu fui crescendo, fui lendo mais gibis, lendo livros, obviamente fui para a escola, me formei como jornalista. E aí eu tive a oportunidade de escrever sobre histórias em quadrinhos, de entrevistar meus grandes ídolos, pessoas tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Comecei a fazer matérias sobre histórias em quadrinhos, colunas em rádio, material em jornal. Cheguei até mesmo a fazer um site, um dos primeiros sites no Brasil a falar sobre quadrinhos, sobre desenhos animados e afins, o mundohq.com.br. Eu também escrevi um livro sobre histórias em quadrinhos, ensinando as pessoas, os professores, os alunos, como usar as HQs nas escolas, sendo como ferramenta para didática ou fazendo uma história, todo mundo junto, para trabalhar, para se expressar melhor. Também fui estudar sobre as histórias em quadrinhos mais a fundo no meu mestrado. Para terminar essa apresentação, eu também sou autor de algumas tiras. A mais conhecida delas se chama Só Dando Gizada, circulou aqui no jornal da cidade durante mais de uma década, criei ela há 20 anos, e ainda hoje saem tirinhas em apostilas de português, principalmente, em algumas provas de universidade. E claro, você também pode ver no Instagram, onde eu estou colocando tudo de novo muito devagarzinho, afinal foram milhares de tiras. Eu estou falando tudo isso para que você saiba que é com esse conhecimento e com a sua participação que a gente vai fazer esse programa, que aliás estamos transmitindo diretamente aqui da Gibiteca de Campinas. Um lugar muito bacana para você conhecer, pertinho da prefeitura, onde você pode ler gibis à vontade. Bem, como nós vamos começar? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse programa. A gente vai se dividir sempre em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre teoria, sobre história das histórias em quadrinhos, vamos falar sobre um pouquinho dicas de como fazer um gibi, mas é claro, aí não vou ensinar a desenhar não, tá? A ideia aqui é mostrar para você tanto os elementos dos gibis, balões, recordatórios, linhas cinéticas, como dar dicas para você fazer o seu fanzine na sua escola, na sua casa, onde você quiser. A segunda parte do programa é um pouco mais com a sua participação. Eu vou pedir até, você vai ver aí na tela, o Instagram da Educa TV, o Instagram do Mundo HQ, para que você mande a sua sugestão, a sua pergunta, o que você quiser saber. Nós vamos falar sobre personagens, sobre curiosidades, vamos falar sobre os melhores mangás, os primeiros personagens negros, os primeiros personagens femininos. Quem foi a primeira heroína? Não foi a Mulher Maravilha, já fica um spoiler aí para você. Enfim, vamos falar sobre um monte de coisa que talvez você já saiba, mas eu garanto para você que a maior parte você não vai saber. E lembrando, você pode passar para a gente sugestões do que você quer ver. Então, por exemplo, quer ver uma lista dos piores uniformes de todos os tempos de super-herói? Quer ver uma lista dos 10 mangás de esportes mais bacanas? Enfim, tudo o que você quiser saber, a gente vai fazer. Então, para começar esse programa, nós vamos falar do começo. A primeira coisa que você precisa saber é sobre linguagens gráficas, já que nós vamos falar de histórias em quadrinhos, vamos falar um pouco sobre como essas linguagens funcionam. A história em quadrinhos que é conhecida também como arte sequencial ou nona arte. A primeira delas, e a mais básica, é o famoso cartoon. Cartoon é um desenho único, simples, uma piada universal. A palavra cartoon vem realmente do inglês, cartoon, que é o papel cartão onde se fazia esse desenho. Hoje ela é sinônimo de desenho. Hoje não se usa cartoon praticamente apenas para falar desenho, inclusive desenho animado. O cartoon, como vocês vão ver aí num exemplo que vai aparecer na sua tela,
é uma piada que você vai entender, não importa onde você esteja. Desde que você tenha um mínimo de conhecimento, você vai entender a graça, o humor que está sendo feito. Normalmente é um quadro só. O que você está vendo aí, por exemplo, do nosso querido Bira Dantas, é um quadro que basta que você saiba o que é um dinossauro, o que é um ser humano e o que é um peixe, ainda que, claro, liberdade artística aí, né? Dinossauros não conviveram com seres humanos, mas você vai entender a piada, você vai entender uma pessoa extremamente concentrada e feliz que vai caçar o peixe e, na verdade, encontrar um dinossauro sobre ele pronto para caçá-lo. Então é um humor muito simples de ser compreendido. O humor do cartoon geralmente é mais descompromissado. E como eu falei, ele é atemporal. Você olha para aquele cartoon, independente da época em que ele foi produzido, e até independente do lugar onde você mora, da língua que você fala, e normalmente você vai entender com conhecimento básico. Como esse outro que a gente vai mostrar agora para vocês, do Arionaldo. Se você olhar para esse cartoon, desde que você saiba que uma mãe tem que distrair um bebê para que ele abra a boca, e que é comum ela falar, olha um aviãozinho, aliás, aqui nos Estados Unidos e em outros países a expressão é a mesma, você vai com certeza dar risada da piada ao ver o aviãozão que está atrás dela. Pois bem, é importante você entender essa parte do cartoon ser atemporal e ser um humor mais universal, porque isso diferencia ele totalmente da charge. A charge, que aqui no Brasil é muito conhecida, vem do termo francês charger. Na verdade, charge significa basicamente exagerar, criticar, carregar. E é isso que a charge faz. Ela é um desenho, normalmente em um quadro, mas que pode também ter 2 ou 3 quadros ou até mais. E nesse desenho, o artista vai fazer uma crítica social, uma crítica cultural. Ele vai pegar no pé de uma determinada situação. Aqui no Brasil é muito comum a charge política. E é bom lembrar também que a charge, ela sempre vai trabalhar com uma situação muito específica e que exige o conhecimento de quem está lendo. Então, por exemplo, nós vamos colocar uma charge aí para você ver, que é de minha autoria, é uma charge que eu publiquei no ano de 2006. Saiu, inclusive, na Veja essa charge, na revista Veja 1960, ou 1976, quem sabe. De qualquer forma, essa charge, ela faz uma brincadeira, uma sátira à corrida eleitoral da época. Se hoje nós temos o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, na época os dois eram inimigos, concorriam entre si para a presidência da República. E o Alckmin não decolava nas pesquisas. Ele tinha inclusive o apelido de Chuchu. Era uma pessoa insípida, uma pessoa sem sabor, precisava ter carisma. Eu peguei essa situação e brinquei com o nome Alckmin e alquimistas, que eram aquelas pessoas que queriam transformar coisas em ouro. Obviamente o ouro é mais atraente do que o chuchu. Então eu fiz uma tira em que 2 tucanos eram alquimistas tentando transformar o chuchu em ouro. Tucanos por quê? Porque o Alckmin na época era do PSDB e esse partido tem como símbolo o tucano. Você percebeu o tanto de coisa que eu tive que explicar para você entender uma tira que foi publicada há praticamente 2 décadas atrás? Uma charge que foi publicada praticamente 2 décadas atrás, porque a charge é exatamente isso. Se você não tiver o conhecimento específico do que estava acontecendo, você não vai entender. Por isso, inclusive, que a charge é até um elemento de história, para que a pessoa entenda o que aconteceu na época. Se a gente olhar agora para essas outras 2 charges a seguir, olha só, são charges do Dálcio Machado, para mim um dos maiores chargistas do Brasil. Essa primeira charge se refere ao fato de crianças que estavam fazendo parte de um clube de tiro em Goiás. E ele trabalha a ideia de que você tem que trocar a violência por leitura. Se você não souber o que tem acontecido em termos de violência no Brasil nos últimos anos, daqui a 20 anos ninguém vai entender essa charge. Assim como essa próxima charge, também do Dálcio, foi publicada no dia 19 de abril e faz uma referência à situação dos povos indígenas, já que essa data é dedicada a eles. Obviamente, se você não souber o que está acontecendo com os povos Yanomami nesse momento no Brasil, você não vai entender. Essa charge, daqui a 20 anos, se Deus quiser, ninguém vai entender. Pois bem, e aí nós partimos para uma outra linguagem gráfica muito conhecida e admirada no Brasil, a caricatura. Caricatura vem do termo caricare, que também é italiano, e no caso, e também quer dizer exagerar. Foi criada por um sujeito lá no século XVIII, um frade chamado Agostinho Caricci, que ficava numa praça pintando o rosto das pessoas que passavam, pessoas mais populares, conhecidas, e exagerando nesses rostos.
E caricatura é isso, é exagero. Claro, caricatura não se refere hoje em dia só a desenho. Você pode dizer, por exemplo, que uma interpretação de determinado ator é caricaturada quando ela é exagerada. Mas é conhecido principalmente aqui no Brasil e também em outros países pelo desenho do rosto. E é um desenho exagerado, como esses que vocês estão vendo aí agora, de pessoas famosas, também feito por excelentes caricaturistas aqui brasileiros e americanos, a gente selecionou. E você está vendo que caricatura é sempre exagerado. Se alguém for fazer uma caricatura sua e ficar um desenho bonitinho, não é caricatura. Se a sua testa for grande como a minha, ela vai ficar imensa, o óculos vai crescer, a boca vai ficar maior. Caricatura, eu tenho um amigo, inclusive, o Bira Dantas, que não faz caricatura de mulher, porque todas ficam bravas com ele e falam, nossa, mas eu sou desse jeito? Não, não é desse jeito, é uma caricatura. E finalmente chegamos à origem das histórias em quadrinhos, as tiras. Tiras são histórias sequenciais, contadas em quadrinhos. São pequenos quadros que contam uma história mostrando uma sequência, usando imagem e usando texto. As tiras saíram pela primeira vez nos jornais e quando elas eram publicadas antigamente, elas eram publicadas muitas vezes aventuras que vinham escrito ali continua. E continuava no domingo seguinte, continuava no dia seguinte. Aos poucos, os tiristas foram percebendo que quem lia o jornal num dia não era necessariamente quem lia no outro. Então, atualmente, as tiras elas são talvez a ferramenta mais difícil de se fazer em quadrinhos, porque as tiras elas trabalham com uma concisão muito grande. Em 3 quadros, 4 quadros, às vezes até em menos, você tem que contar uma história com começo, meio e fim. Mesmo que você faça tiras que contem várias tiras em torno de um mesmo tema, elas formando um arco que trabalha uma história maior, cada uma delas vai contar um capítulo dessa história, vai terminar em si mesma. E foi das tiras que surgiram as histórias em quadrinhos. Eu queria contar para vocês, para a gente terminar esse bloco, eu tive o prazer de entrevistar, de certa feita, o Will Eisner. O Will Eisner é praticamente considerado o papa dos quadrinhos, tanto que o maior prêmio que existe, o Oscar dos quadrinhos mundiais, chama-se Prêmio Will Eisner, Prêmio Eisner. E o Will Eisner foi o autor de um personagem chamado Spirit, e foi também a pessoa que pensou pela primeira vez em usar histórias em quadrinhos para ensinar, usar histórias em quadrinhos em escola. Ele usou histórias em quadrinhos para, no exército, ensinar os soldados que eles não podiam deixar a bota molhada, o que eles podiam comer, não podiam comer. E nessa conversa que eu tive com o Will Eisner, ele faleceu em 2007, já estava bem velhinho, me contou histórias muito engraçadas, muito bacanas, e ele contou que ele viu surgir a primeira gibi, a primeira revista de histórias em quadrinhos. Ele me contou que lá em meados dos anos de 1930, houve uma greve de jornalistas. E o jornal não tinha o que publicar no dia seguinte, não tinha notícia, não tinha conteúdo. Para não deixar os gráficos sem fazer nada, eles juntaram todas aquelas tiras que eles já tinham publicado, puseram todas juntas uma do lado da outra e imprimiram no formato de uma revistinha, de um livrinho que chamaram de comic book. E esse comic book simplesmente esgotou nas bancas e nos postos de venda. E ali eles descobriram um novo mercado. Foi ali que começou a se vender gibi, histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Mas claro, as tiras continuaram fazendo sucesso nos jornais. Bem, agora nós vamos partir para o próximo bloco e nós vamos mudar de assunto. Nele nós vamos falar de uma menininha gorducha, baixinha e dentuça. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Oi, a gente voltou para cumprir a promessa de falar de uma menina baixinha, gorducha e dentuça.
Não é engraçado como você sabe de quem eu estou falando, apesar de eu não ter falado o nome dela ainda? Pois é, estamos falando da Mônica, com certeza a personagem mais famosa dos quadrinhos brasileiros, que é conhecida não só aqui, é conhecida no mundo inteiro, e eu não estou exagerando não. A Mônica já foi publicada em mais de uma centena de países diferentes, em mais de 30 línguas diferentes. E ela é conhecida não só pelo público, mas ela é conhecida até por artistas famosos internacionais. Por exemplo, é famosa uma história, uma ocasião, em que um programa de humor aqui do Brasil foi cobrir a San Diego Comic Con, que é a maior feira de quadrinhos do mundo. E chegando lá, eles se depararam com esse sujeito aí que vai aparecer na sua tela. E resolveram fazer uma brincadeira com ele. Foram lá e mostraram para ele um quadrinho da Mônica e perguntaram: você lê quadrinhos do Brasil? E o sujeito respondeu: I know Mônica. E começou a falar muito sobre a Mônica e sobre o Maurício de Souza. Se você não reconheceu essa pessoa aí, o nome dela é Stan Lee. O falecido Stan Lee é ninguém mais que o criador de personagens como Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro. O cara criou e remodelou praticamente todos os personagens da Marvel que são blockbusters hoje. E ele conheceu o Maurício nos anos de 1970, quando o Maurício começou justamente a ir para o exterior, a vender quadrinhos no exterior. Bem, mas afinal, como surgiu a Mônica? Vamos voltar lá para 1959, quando o Maurício lançou o primeiro personagem dele. Na verdade, os dois primeiros na Folha de São Paulo, Bidu e Franjinha. O Maurício foi começando a fazer sucesso com esses personagens. Em 1960, esse sucesso aumentou graças a um personagem secundário que apareceu lá na tira do Bidu e do Franjinha e que roubou a cena. Era um menininho de cabelo espetado, na época tinha até muito mais cabelo e falava velado. Isso mesmo, o Cebolinha. O Cebolinha roubou a tira do Franjinha. De repente, o que você tinha nos jornais era a turma do Cebolinha. Ele fez muito sucesso. O Maurício também lançou na sequência, em 1962, o Cascão, começou a vir outros personagens. E aí, um belo dia, ele tinha já outros também, não só da turma do Cebolinha, mas o Piteco, o Raposão. Tinha uma dupla de caipiras chamada Hiroshi e Zé da Roça, que na verdade surgiu outro personagem secundário nessa tira que roubou depois a tira também, o Chico Bento. Mas a tira na época era do Hiroshi e do Zé da Roça. E em meados de 1963, ou seja, 60 anos atrás, 6 décadas atrás, alguém chegou na redação da Folha e falou para o Maurício assim: Maurício, você é misógino? E o Maurício xingou a pessoa. Que absurdo, que é isso? Você está me chamando de misógino? Quem é você? Eu não sou misógino nada. Chegou na casa dele, pegou o dicionário, porque ele não sabia o que queria dizer misógino, e aí ele descobriu que misógino é uma pessoa que não gosta de mulher. E foi aí que ele se tocou que ele só tinha personagens masculinos nas tiras. Uma coisa que aconteceu sem querer. O Maurício se inspirava, inclusive, para fazer os personagens em pessoas que ele tinha conhecido. O Cebolinha era um amigo de infância do Maurício e do irmão dele, que tinha lalismo, falava velado. O Cascão era um amigo que não gostava de tomar banho, o próprio Maurício disse que também não gostava muito. O Chico Bento é baseado no próprio Maurício, nas aventuras dele como menino da roça. E ele falou, pô, e agora? Eu preciso criar meninas, é injusto, óbvio que eu gosto de meninas, mas realmente não tenho, o que eu vou fazer? E nesse momento, passaram as 3 filhas do Maurício na frente dele. A primeira ali engatinhando, a outra com um pedaço de melancia na mão, e a terceira, mais baixinha e invocadinha, carregando um coelhinho de palha amarelo. O nome dessa terceira era Mônica, e o Maurício, a partir dessas 3 crianças, criou Mônica, Magali e Maria Cebolinha. A primeira a aparecer foi a Mônica, em fevereiro de 1963. Ela apareceu numa propaganda de que em breve teria os personagens do Maurício de Souza na Folha Ilustrada. Não aparecia nem o nome dela, ela estava lá misturada com o Horácio, com o Piteco, com o Cebolinha, o Franjinha. Ninguém nem sabia quem era e passou batido. E em março de 1963, a Mônica fez realmente a sua estreia. Ela já na primeira tira aparece, se encontra com o Cebolinha e dá uma pancada nele. Um fato curioso sobre esse início da Mônica é que não ficou muito bem definido quem ela era. Então, logo nas primeiras tiras,
O Zé Luiz, que é um personagem que já existia, fala para o Cebolinha, olha, a nossa nova vizinha, que é bravinha, etc. E óbvio que mais uma vez o Cebolinha vai se dar mal nessa tira. Mas em 1964, quando essa tira foi relançada na Folhinha, alguém mudou o texto. E aí, de repente, o Zé Luiz falava, é a minha irmãzinha. A Mônica, durante algum tempo, passou a ser irmã do Zé Luiz. Essa ideia não deu muito certo e foi abandonado. Maurício começou a publicar cada vez em mais jornais, Ele chegou a uma distribuição de 300 jornais no Brasil, rapidamente. E a Mônica começou a ficar famosa. Todo mundo gostava muito da Mônica. E aí, naquela época, vamos lembrar, não tinha streaming, não tinha TV a cabo, não tinha nada que você tem hoje para 1000 opções de filme. Só você tinha TV aberta com 2 ou 3 canais. O Maurício foi convidado pela Hebe Camargo para aparecer na TV Record, junto com a Mônica. E lá foi ele com a Mônica pequenininha, levando o seu coelhinho ainda amarelo de palha. E fez o maior sucesso. A TV se apaixonou pela personagem Mônica. E de repente todo mundo queria fazer comercial com a Mônica. Nessa época, os mais famosos eram sem dúvidas do extrato de tomate da Sica, em que aparecia o J. Leão. Quem é mais velho, como eu, se lembra com certeza da Mônica levando o elefante de verdade, porque o molho de tomate, vamos explicar, o J. Leão, para quem não conhece, é aquele elefante verde da Turma da Mônica. E a Mônica, a mãe da Mônica, pede para ela comprar um elefante, se referindo ao molho de tomate, e a Mônica traz um elefante de verdade, tenta enfiar ele na panela, a Mônica da mãe desmaia, é um barato. E recentemente tem uma outra propaganda que saiu também da Sica, muito engraçada, em que a Mônica contracena com o Popeye. Com certeza ninguém pagou direitos autorais nessa época, né? Essa propaganda se tornou agora aberta e a gente vai mostrar ela aqui para vocês. Neste canto, o terrível Brutus. E neste, o magnífico Popeye. Come geleia de mocotó Sica, papai. Ele é o espinafre da nova geração. A Sica está lançando geleia de mocotó. Gostosa, nutritiva. Mocotó da Sica, o espinafre da nova geração. A Mônica ganhou tanta atenção que em 1970, quando a editora Abril resolveu contratar o Maurício de Souza para lançar os seus gibis, o primeiro gibi foi A Turma da Mônica. Só 2 anos depois viria o gibi do Cebolinha, depois do Cascão, Chico Bento e muito tempo depois, ou pelo menos muito tempo em relação ao da Mônica, vieram gibis da Magali, Pelezinho e outros tantos. A Mônica também começou a virar livro, álbum de figurinha. Eu mesmo lembro que eu tinha um álbum de figurinha da Turma da Mônica e os ditados populares do Brasil. Começou a virar jogo, brinquedo, alguns de gosto muito duvidoso, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha uma amiga que tinha uma boneca da Mônica muito tosca, que você vai ver aí na tela, era uma coisa absurda. E ela se transformou em um fenômeno de merchandising também. Tinha bebida, marca de refrigerante lançando gibi da Turma da Mônica, você trocava por tampinha. Ainda hoje, se você vai no mercado, aliás, acho que muito mais hoje, você vai olhar de tudo da Turma da Mônica. Você vai achar fralda, você vai achar lenço umedecedor, você vai achar bisnaguinha, você vai achar tudo, maçã. A Mônica virou jogo de tabuleiro, depois ia virar videogame em todas as plataformas possíveis, mas o que nós precisamos lembrar é que lá em meados de 1980, ou melhor, um pouco antes, na verdade, uma década antes, surgiu o primeiro desenho animado na TV aberta. Lembra que eu falei que TV aberta era a única coisa que tinha na época? Pois bem, quando eu era pequenininho, e muita gente era pequenininho, chegava no Natal, 25 de dezembro, e você ficava na frente da televisão esperando para passar o Natal da Turma da Mônica. Passava o mesmo desenho, anos e anos seguidos, e o pessoal ficava tudo na frente. Todo mundo conhece a música que nós vamos tocar aqui para você também desse desenho. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal.
Nos anos de 1980 começaram a aparecer os longa-metragens no cinema naquela época ainda. Vieram as aventuras da Turma da Mônica, A Princesa e o Robô, Mônica e o Bicho-Papão, Estrelinha Mágica e várias outras histórias. Logo depois, aí em meados dos anos 90, vieram os desenhos de televisão que passaram já em TV a cabo, passaram em TV aberta, em todo lugar. A Mônica passou a ser não só mais a dona da rua, ela era a dona das telas. Qualquer lugar que você ligava tinha um desenho da Mônica. Todo mundo queria assistir um desenho da Mônica. Em paralelo, os quadrinhos da Turma da Mônica foram ganhando novas versões para públicos, né, com o passar do tempo, para outros públicos. Se o desenho animado fazia sucesso nas telas, o quadrinho começou a aparecer com coisas como, por exemplo, lá em 2008, a Turma da Mônica Jovem, num traço mangá com os personagens já adolescentes. E o grande destaque que a gente precisa lembrar do Turma da Mônica Jovem, que vendeu muito, é o número 50. O número 50 apresentou o casamento da Mônica e do Cebolinha. Esse número vendeu mais de 500 mil exemplares, numa época que super-herói nos Estados Unidos chegava a 20 mil se muito. Os estúdios do Maurício de Souza queriam mais, muito mais, e eles viram que havia mais público para isso. Então, em 2019, ele veio com um outro traço, com outro gibi em traço mangá, chamado de Mônica Geração 12. Esse era mais voltado para crianças que não são mais crianças e também não são adolescentes, o famoso público twin. E tem mais? É claro que tem mais. Quando o Maurício fez 50 anos de carreira, foi lançado MSP 50. Qual foi a ideia? O pessoal que trabalha com o Maurício, os editores, convidaram vários autores famosos do Brasil, alguns não tão famosos, para fazerem o que quiserem. O Maurício brincou que ele emprestou os brinquedos dele. O pessoal pegou a Mônica, pegou o Cebolinha e fez histórias com o próprio traço e com o próprio argumento. O MSP 50 acabou sendo o embrião de um outro projeto muito bacana, as Graphic Novels do Maurício de Souza. Mais uma vez, vários autores foram convidados, mas para fazer histórias maiores, histórias aventuras no espaço do astronauta, por exemplo. Houve uma história com o Jeremias trabalhando sobre racismo, uma história muito bacana, muito forte. Histórias do Horácio, histórias do Penadinho, histórias até da Denise, que era uma personagem secundária que se tornou muito popular. Enfim, cada autor podia escolher o personagem do Maurício que quisesse e fazer sua própria história do seu próprio jeito. Uma dessas histórias, por sinal, acabaria virando cinema, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso falar que em 2013 houve uma grande revolução nos desenhos animados. O pessoal lá do estúdio resolveu criar um negócio chamado Mônica Toy. Se você não assistiu, você vai assistir um agora. Esse desenho que você viu aí é feito no estilo chibi, aquele traço mangá que tem o corpinho pequenininho e a cabeça grandona. Você também reparou que não tem falas, ninguém conversa, são só barulhinhos, músicas, trilhas sonoras feitas com a boca e um humor muito pastelão. Essa linguagem é tão universal que, mais uma vez, levou o Maurício para o mundo. O Maurício costuma dizer que o Mônica Toy são as tiras da Mônica da atualidade. Porque, se você lembra, como a gente falou aqui, com as tiras o Maurício chegou em 300 jornais, começou a ir para o país inteiro, foi para a TV e começou a ficar popular. O Mônica Toy, que você acha de graça no YouTube, pode assistir a qualquer momento, ele é visto em mais de 100 países. Mas mais do que isso, o país que mais assiste Mônica Toy, por exemplo, segundo o pessoal me falou, é a Rússia. E o Maurício nunca publicou na Rússia. Então ele está chegando a lugares cada vez mais que nunca chegou antes. E os números são absolutamente impressionantes. O pessoal dos estúdios me contou que um desenho da Mônica Toy é assistido centenas, milhares de vezes, mas o todo, desde que foi criado em 2013, todos os desenhos da Mônica Toy juntos já foram assistidos 17 bilhões de vezes. Eu vou repetir, 17 bi, não é milhões não, 17 bilhões de vezes. Como eu falei agora há pouco, as histórias das graphic novels eram muito diferentes, eram interessantes e muitas delas eram cinematográficas. Por isso, em 2019, foi lançado pela primeira vez um filme live action da Mônica. Foi baseado em Mônica Laços. Depois desse, uma segunda graphic novel, que era continuação de Laços, também foi levada para o cinema. Lições. E mais do que isso, foi lançado Turma da Mônica série num serviço de streaming. Tudo isso com crianças de verdade interpretando a Turma da Mônica, com muita sensibilidade, muito humor e, fantasticamente, tem que ser assistido. Pois bem, para terminar, o que vem por aí? Muita coisa.
Foi anunciado agora um novo live action no cinema, que deve ser lançado talvez ainda esse ano ou no próximo, com a Turma da Mônica jovem. Aquela mesma turma já crescida, que fez sucesso, vai vir agora para as telas. Nesse ano de aniversário da Mônica, de 60 anos, 2023, o Maurício preparou um monte de coisas. Vai ter doação de milhares de gibis para bibliotecas, vai ter estátua do Sansão lá em São Paulo e em outros lugares, vai ter mais graphic novels inéditas da Mônica e o Maurício recentemente falou que pretende fazer, no futuro, quem sabe, uma versão adulta da Turma da Mônica. O Maurício quer fazer até mesmo Mônica para a terceira idade, uma Mônica velhinha para falar com um outro público, que com certeza daqui a pouco vai ter muito público da terceira idade que cresceu lendo Turma da Mônica. Você pode achar que a gente não vai falar que a Turma da Mônica não tem defeitos. Claro, houve alguns tropeços muitas vezes, mas o Maurício foi se adaptando, inclusive dentro do politicamente correto. Se a Mônica antes batia, dava soco no Cebolinha, hoje ela aparece apenas girando o coelhinho, aí tem um pof e na cena seguinte ele está com o olho roxo. Também não dá para tirar a graça da brincadeira, mas vai sendo mudado. O Cebolinha hoje não picha mais o muro, ele cola cartazes e assim por diante. Se por um lado algumas coisas talvez a gente sinta saudade do original, por outro com certeza vai vir muito mais coisa boa por aí. Bom, esse foi o nosso primeiro programa, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês sintonizem sempre a gente aqui na Educa TV. Eu queria agradecer à Gibiteca Municipal, queria de novo convidar vocês para virem aqui no centro da cidade, é muito bacana, tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos e aqui você acha de tudo. Queria agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e deixar um último recado, reforçar para vocês o seguinte: mandem aqui no Instagram da Educa TV, no Instagram do Mundo HQ, mandem as suas sugestões, suas perguntas, que a gente vai responder. É muito mais divertido quando a gente faz esse programa juntos. Então, eu acabei aqui por hoje para vocês. A gente se vê depois no próximo episódio do Mundo HQ TV. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.